Olá, Pai do Senhor, estamos de volta com o nosso estudo devocional e hoje nós vamos falar, a nossa palavra hoje se encontra em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23, que diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que as palavras do próprio Jesus, nossa palavra hoje nós vamos estar falando baseado neste versículo, Lucas, capítulo de número 9, versículo 23. A nossa introdução nos diz assim: imagine uma multidão seguindo Jesus, fascinada pelos milagres, pelas palavras, pela esperança que ele transmitia. Mas de repente ele para e olha para todos e diz algo que muda o clima. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus não estava atrás de fãs. Ele procurava discípulos comprometidos, pessoas dispostas a pagar o preço do verdadeiro cristianismo. Seguir a Cristo não é apenas andar com Ele nas vitórias, mas carregar a cruz com Ele num caminho da renúncia e da obediência. Então nós vamos aqui para o nosso primeiro ponto, que eu trago aqui para nós. Negar a si mesmo. É o que? É um desafio da renúncia. O versículo diz: negar a si mesmo. O primeiro passo do discipulado é abrir mão do seu eu. É dizer não às vontades carnais, ao orgulho, ao pecado e ao comodismo. Mas é o que? É negar-se e colocar Cristo no centro da vida e tirar o eu do trono. Nós vamos seguir, seguir um exemplo aqui. Pedro queria seguir Jesus, mas era o que? Do seu jeito. Até negar Jesus, ele negou. Mas foi depois de se quebrantar que aprendeu o que é negar a si mesmo. Quem quer seguir a Jesus precisa morrer para si mesmo diariamente. Porque nós vamos observar aqui que Jesus ele faz um convite. Ele dizia a todos, né? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então nós vamos observar que Jesus está fazendo um convite. Jesus está fazendo o quê? Ele está fazendo um convite. Quem quiser vir após mim. Então servir a Jesus não é. Quem serve a Jesus não é serve forçado. Não. É porque um dia recebeu esse convite, ouviu a palavra, creu e aceitou a Ele. Agora, desde que eu e você aceite esse convite e aceite a Ele, aí sim, nós temos que o quê? Tem que ter uma renúncia. Todos os dias nós temos que renunciar à nossa carne, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo e renunciar ao nosso eu. Por quê? Porque ele requer uma renúncia. É por isso que diz aqui, ó, quem quer seguir a Jesus precisa morrer para si mesmo diariamente. Né? Não é forçado. Nós vamos observar que uma certa vez Jesus falou lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo número 28, ele diz: e vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então aqui, nesse versículo também, ele faz um convite. Então ele não força ninguém a ser crente, ele não força ninguém para a igreja, não. Por espontânea vontade, desde que você quer. Agora, no momento que você toma uma decisão de servir a Ele, de seguir a Ele, aí tem que ter renúncia. Olha aqui, ó, tomar a cruz. O que é tomar a cruz? É o quê? O preço do compromisso. Ele diz aqui, ó, tome a cada dia a sua cruz. A cruz representa o quê? O sacrifício, obediência e constância, né? Ou seja, não é só uma vez no mês, uma vez no ano, não, é todos os dias. Por isso que eu falei, tem que ter renúncia.
cada dia mostra que não é um ato isolado, mas é uma decisão contínua. A cruz não é um enfeite, né? Não é um símbolo é um símbolo de entrega total. Então, a cruz ela não é um enfeite, mas ela é um símbolo de entrega total. Jesus não fugiu da cruz. Ele abraçou por amor a nós. O discípulo, né? O discípulo verdadeiro faz o mesmo que Jesus fez, né? Ele não fugiu da cruz. A cruz do cristão é o compromisso diário de viver para Cristo, mesmo quando dói. Viu aí? Então a nossa cruz, né? Todo aquele que quer viver, que tem uma vida de santidade, que quer servir ao Senhor verdadeiramente, ele tem que fazer isso aqui. Ele tem que carregar sua cruz. Ele tem que ser um cristão verdadeiro. Ele tem que ser um cristão compromissado com a palavra e com Cristo, né? Vamos aqui para o terceiro. Seguir a Cristo, o propósito da vida. Que ele diz, siga-me. Não basta negar-se, carregar a cruz. É preciso seguir a Jesus, né? Então diz, eu vou só carregar minha cruz. Não, tem que seguir a Jesus. Precisa seguir. Seguir, o que é seguir? Seguir é andar no espaço dele, imitar o seu caráter, amar como ele amou e perdoar como ele perdoou, viu aí? Então aqui está bem claro. Você que parou para assistir esse vídeo, aqui eu acredito que talvez você ainda não, você que não é crente, você que não fez esse compromisso ainda, aqui está bem claro como seria Cristo. Ok, é um propósito de vida. Como assim um propósito de vida, irmão? É um propósito de vida de mudança. É ir contra a mão deste mundo. Então, não basta negar e carregar a cruz. É o quê? Mas precisa seguir a Jesus. E quem segue a Jesus tem mudança de vida. Por quê? Porque vai contra este mundo. Não faz mais a vontade da carne. Não faz a vontade as coisas que o mundo lhe oferece. Mas sim faz a vontade daquele que te chamou, que está nos pés do Senhor. E quando nós estamos nos pés do Senhor, nós reconhecemos o que ele quer de nós. Então é andar o quê? É andar no espaço dele, imitar o seu caráter, amar como ele amou e perdoar como ele perdoou. O discípulo não escolhe o caminho, é ele que segue o mestre. Seguir a Cristo é andar contra a corrente do mundo, mas é o único caminho que leva à vida eterna, é o que eu acabei de falar agora. Então, é andar contra a corrente deste mundo, mas também é o único caminho que leva à vida eterna. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outro atalho, né? É o que? É Cristo. Por isso que ele fala lá em João, no capítulo de número 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não tem como você chegar a Deus, nós chegarmos a Deus, se não chegar a passar por Jesus. Tem que ser, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Seguir a Jesus não é um convite ao conforto, é um chamado a transformação. Negar-se é negar-se, carregar a cruz é segui-lo, é o caminho da vida abundante, da vitória verdadeira e da glória eterna. Agora eu faço uma pergunta para você: você tem seguido a Jesus como um admirador ou como um verdadeiro discípulo? Hoje Jesus repete o mesmo convite: se alguém quer vir após mim, ele ainda chama, mas a decisão é sua. Negue-se e tome a cruz e siga-me, e descubra a verdadeira vida em Cristo. Ou seja, o convite ainda está aberto, o convite está feito, ele continua fazendo o convite. Seguir a Jesus nunca foi um chamado para a zona de conforto, mas para o campo de batalha da fé. Ele não prometeu facilidade,
mas garantiu a sua presença. Não disse que a cruz seria leve, olha só, mas que a vitória, ou seja, mas que valeria a pena carregá-lo. Negar-se a si mesmo é morrer um pouco a cada dia. Para o quê? Para o orgulho, para o pecado e para o mundo. Mas é também viver para Cristo. Carregar a cruz é duro, mas é um caminho de glória. Seguir a Jesus é a única jornada que termina na eternidade. Medite nisso. Então escolha hoje, ou você carrega a cruz, ou continua carregando o peso do mundo. Quem carrega a cruz com Cristo encontra o quê? Encontra sentido, força e salvação. Porque, no fim, quem perde a vida por amor a Ele, ganha a verdadeira vida. Negue-se, tome a cruz e siga Cristo. E descubra o poder de uma vida de totalmente rendida ao Senhor. Viu aí? Então esta é a palavra de hoje. Eu espero que você tenha entendido algo nesta palavra. No momento em que nós tomamos uma decisão de servi-lo ao Senhor, nós temos que ter esse propósito de mudança, de renúncia. Aquilo que eu fazia lá fora, eu não posso fazer mais hoje. Se eu vivia uma vida de prostituição, eu não posso viver mais. Se eu mentia, não vou mentir mais. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu enganava o meu próximo, eu não vou enganar mais. Porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Quem liberta é Jesus. Então, é uma renúncia. Mas é uma renúncia que vale a pena. Então eu espero que você e sua família, que Deus em Cristo te abençoe e você seja edificado através dessa palavra. Você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Deixe seus comentários aí, seu joinha, para que no próximo a oportunidade que eu lançar aqui, você receba nossas notificações, tá certo? Que Deus em Cristo te abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.